Graça e paz, abençoados. Queria fazer uma outra palhinha com vocês aqui, mostrar para vocês o quanto essas denominações, né, se intitulam acima de Deus, se intitulam acima de Deus. Porque quando eles corrompem, quando eles invertem os textos bíblicos ao seu bel prazer, eles se colocam acima de Deus. Essa é a verdade. E não é diferente nesse texto que eu vou mostrar para vocês. Esse texto que eu vou mostrar para vocês, que eles outorgaram para si próprio, como a igreja verdadeira, né? Vamos ver quem é a igreja verdadeira? Quem é a igreja verdadeira? Vamos ver. Está lá em Mateus 16, 18, é onde eles fazem a manipulação. A manipulação. Diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eles fazem um arruaceiro, que é para falar que eles são a igreja verdadeira. A pergunta é, será que Jesus está apontando ali para Pedro mesmo? O que ele está falando? Porque se você for fazer um exegese do texto, você vai ver o quanto é diferente do que está se falando aí. Um exemplo, Jesus por várias vezes, não foi uma, não foi duas, não foram três, por várias vezes, em uma conversa, Jesus dá um sentido diferente ao que ele está falando. Foram várias vezes. Um bom exemplo disso está lá em João 2,18, né? João 2, versículo 19, versículo 18 ao 19. Vamos ver lá? Vou colocar lá para ver. João 2, 18 ao 19. Vamos ler lá, abençoados. Vocês vão ver que Jesus dá um sentido diferente ali no que eles estão falando, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. João 2, 18. É isso aí. Vamos lá. João 2, versículo 18 ao 19, diz assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Isso aqui foi quando Jesus chutou o pau da barraca ali, em que eles estavam fazendo comércio no templo, né? Estavam fazendo comércio ali. E Jesus chutou o pau da barraca ali, derrubou as coisas dos cambistas ali, né? Se a gente pode falar cambista, não sei se é o termo correto. Aí perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Aí Jesus diz assim, dando um sentido diferente ao que eles estavam querendo cogitar ali, né? Jesus respondeu: Destrói esse santuário, e em 3 dias reconstruirei. E no próprio texto aqui vai falar, Jesus vai apontar para ele, né? Que ali Jesus estava falando sobre a sua morte, que ele iria morrer e ressuscitar, né? Em 3 dias. Jesus dá o sentido ali para o seu corpo, né? Destrua esse santuário, e em 3 dias eu reconstruirei. Pode ver que eles imaginaram, eles pensaram que Jesus estava falando do templo. Nessa conotação aí, Jesus estava falando do seu corpo, dando um sentido diferente àqueles que eles estavam pensando. Então, são por várias vezes Jesus, em uma frase, em um texto, ele dá um sentido diferente para a coisa. A mesma coisa acontece lá em João 16, 18. A mesma coisa.
seja, Jesus usa uma metáfora, né? Usa uma metáfora ali para dar um sentido diferente. A palavra nesse texto em Mateus 16, 18, 16, 18, né? Quando Jesus cogita com Pedro, né? Mateus 16, 18, quando Jesus fala ali, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você vê o sentido real da exegese desse texto é que a palavra inferno, desculpa, a palavra inferno no seu original, no hebraico, inferno, quer dizer sepultura, morte. No original quer dizer sepultura, morte. E não lugar de fogo, que nem as denominações suscitaram isso para dar medo em você. Então, em cima dessa palavra, no seu original, seu contexto original, ela quer dizer sepultura, morte. Aí eu vou fazer uma pergunta para você entender esse texto. Jesus não estava apontando para Pedro que ele seria a igreja. Não estava apontando para Pedro. Jesus aponta para ele, dando uma conotação diferente àquilo que ele estava falando ali com Pedro. Nesse texto, Jesus aponta para si próprio. Quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ele, ou seja, inferno, no seu contexto original, quer dizer morte, sepultura. Aí eu vou fazer uma pergunta para você entender definitivamente esse texto. Quem ressuscitou? Que inferno quer dizer isso? Sepultura, morte. Quem foi que ressuscitou? Foi Pedro ou foi Jesus? Agora você entende o texto, dando sentido real do que é a palavra inferno. Quem foi que ressuscitou? Foi Pedro ou foi Jesus? Então aí você entende que Jesus está apontando para ele, que as portas do inferno, a sepultura, a morte não prevaleceria contra ele. Então agora você nota que Jesus dá um sentido diferente, apontando para si próprio, que a morte não iria prevalecer contra ele, que foi ele quem ressuscitou e não Pedro. Pedro morreu e acabou. Jesus morreu e ressuscitou. Não é isso? Aí vamos ver quem é essa pedra mesmo, que o próprio texto ali diz, na conversa ali. E beberam, está em 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Vai dizer assim: e beberam da mesma fonte espiritual. Paulo aqui está falando aos coríntios a respeito do deserto, né? Quando eles beberam água ali da rocha, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. Tá vendo? A pedra que Jesus fala ali no texto. Essa é a verdadeira pedra que Jesus fala ali para Pedro. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. O próprio Pedro, ele aponta quem era essa pedra do texto. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 4. Vai dizer assim: chegando-vos para ela, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedro está falando de quem? Jesus. 1 Pedro 2, versículo 4.
Pedro aí já aponta quem é essa pedra. Então, na realidade, as igrejas usam a doutrina do engano por muito tempo utilizada, até hoje, para manipulação e desviar o verdadeiro sentido do sacrifício de Cristo. Pois os méritos é dele, é de Cristo, que estabeleceu a verdadeira igreja, o tabernáculo eterno no seu espírito. Então você vê que o verdadeiro sentido da igreja de Cristo, quando fala ali no texto, nunca foi Pedro. E aí você pode pegar um túmulo de qualquer apóstolo lá, colocar a igreja em cima ali e falar que é a igreja de Cristo verdadeira está fundamentada sobre a pedra que é Pedro. Ups. Não é isso. Não fazem um exegese do texto para entender. Fazem a seu bel prazer. E você que está procurando a igreja verdadeira de Cristo, a igreja é você. O tabernáculo eterno está em você, no seu espírito. O Pai estabeleceu isso. E não foi das religiões, não foram igrejas. Igrejas. Não foram. Eles manipulam tudo para ter controle e poder sobre tudo. Sobre tudo. O tabernáculo eterno está em você, cara. No seu espírito. Deus estabeleceu isso. Foi isso que Jesus disse em Mateus 16:18. Que em sua morte e ressurreição, as portas da sepultura, a morte, não iria prevalecer. Ele estabeleceu sua igreja espiritual. Em seu sacrifício, nos tornou igreja gloriosa. Essa igreja é você. E não paredes. Em 1 Coríntios 12:27 vai dizer assim: ora, vós sois corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Efésios 4:6. O tabernáculo de Deus é estabelecido. Em Apocalipse 21:3 vai dizer assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Após o ano 70, Deus estabeleceu o tabernáculo dele eterno. Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, versículo 16. O tabernáculo de Deus aí. A igreja de Deus aí. A nossa condição em Cristo hoje, a nossa condição em Cristo, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha a sua situação hoje diante de Deus. Santo, inculpáveis e irrepreensíveis no Espírito. Que foi isso que Deus fez em seu Espírito, o tabernáculo eterno. A igreja de Cristo é você. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mão humana, como diz o profeta.
Atos 7, versículo 48. Tá vendo? Que Deus já não habita em paredes. A igreja verdadeira é você. E nunca foram paredes. Nunca foram paredes. Porque o próprio profeta já disse que ele não habita em templo feito por mão humana, construção humana. Então, sem essa de dizer que a igreja verdadeira é aquela, a igreja é aquela, sendo que a igreja estabelecida é você. O tabernáculo eterno está em você, no seu espírito. O Eterno estabeleceu isso. E não paredes, ambientes físicos. Quando eles trazem para si essa conotação, na realidade eles querem manipular, prender você. Que é a igreja verdadeira. Ou seja, desviando o foco daquele, o mérito daquele que fez todas as coisas. Esse é mérito de Cristo e não do homem. Manipulação, gente. O povo manipula muito. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim está você. Diante de Deus você está perfeito. Em espírito você está perfeito. Em carne, esse invólucro, ele tende para as coisas ruins da vida. Mas em espírito, você está perfeito. É óbvio que a palavra de Deus fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então é isso que você tem que fazer, se policiar, para conviver melhor com o seu semelhante. Para você conviver melhor com o seu semelhante. Amai-vos uns aos outros. Se disciplinar em carne, porque em espírito você está perfeito diante do Pai. Essa é a perfeição que Deus fez no espírito dos seus filhos. Quando você fica dentro de um templo religioso desse, é como se fosse o mito da caverna. Não sei se você conhece o mito da caverna. A única verdade absoluta é aquilo que eles passam para vocês. Incha você de doutrina, religiosidade. Mas tudo o oposto ao que o Evangelho diz. Tudo o oposto. Haja visto, esse é um dos primórdios das igrejas, né? Das igrejas. Outorgar para si como igrejas verdadeiras. Ou seja, tirando o mérito daquele que estabeleceu o seu tabernáculo eterno no espírito dos seus filhos. Querendo colocar como fosse ambiente físico a igreja verdadeira de Cristo. Quando a igreja verdadeira de Cristo é espiritual, está no espírito dos seus filhos. Tabernáculo eterno. Então quando você entra para dentro de um templo religioso desse aí, eles fazem toda essa manipulação. Porque não fazem um exegese do texto. Não lê texto e contexto para mostrar para você a verdade ali. Novamente eu vou fazer a pergunta. Quando Jesus falou aquilo ali em Mateus 16, 18, ele apontava para Pedro? Não. Porque as portas do inferno não iriam prevalecer contra ele. O Sheol, sepultura. Jesus morreu e ressuscitou. Pedro morreu e acabou. Então, a igreja verdadeira foi que Cristo estabeleceu no espírito de seus filhos. E não paredes. Quando você entra para um lugar desse aí, a palavra de Deus fala assim: mas o sentido deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. As ordenanças que se aplicam dentro das igrejas para manter o povo preso a dogmas e preceitos, isso foi removido por Cristo. Segundo Coríntios 3,14 em diante, você vai ver isso lá. Porém, quando um deles se converte a Cristo, o véu é retirado. O véu de Moisés é retirado. O véu da doutrina, dos dogmas, da religiosidade é retirado.
Por isso tem que sair da caverna. As religiões colocam você dentro de preceitos e dogmas religiosos. Mantém você preso dentro da caverna, inchando você de religiosidade. E você acreditando que você está livre. Sendo que a palavra de Deus nos mostra que foi para a liberdade que Cristo te libertou. A liberdade que Cristo libertou foi para aquele povo. E hoje estabeleceu o seu tabernáculo eterno nos seus filhos. Amém? Um abraço, graça e paz. Meditem, pensem. Saiam da caverna. Porque aí dentro vocês vão ser sempre manipulados. A exemplo desse texto que a gente acabou de falar. Eles fazem manipulação para falar que são a igreja verdadeira. Tirando o mérito daquele que fez todas as coisas. Mateus 16:18. Jesus aponta para si próprio. Tá bom, gente? A igreja foi ele que estabeleceu no espírito de seus filhos. Então você que procura a igreja verdadeira, entenda os textos. Entenda que a igreja de Cristo está em você. O tabernáculo eterno está em você. E não em quatro paredes. Como o profeta diz, Deus não habita em templos feitos por construção humana. Hoje é você conhecer a Deus e não buscar a Deus. Conhecer a Deus, porque Ele já está em você. Você tem que conhecer, entender o que Ele mostra em sua graça, na sua vida. Porque enquanto você ficar atrás de tabernáculos, paredes construídas por mão humana, você sempre vai ser mais um manipulado, controlado por um sistema doutrinal e religioso que inverte tudo aquilo que Cristo fez, abirrogando para si próprio, como eles são os representantes de Deus na Terra, sendo que a representação de Deus, de Cristo, está no seu espírito. Você é um filho eleito do Pai. Como a palavra de Deus diz assim: os filhos vieram fazer participação de carne e sangue. Independente desse invólucro que vivemos, independente disso, você é o filho eleito do Pai. E para Ele vai voltar. Não existe condenação para você. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E estar em Cristo é estar debaixo dessa nova aliança. Estar em Cristo é isso. Nenhuma condenação há para você. Você está perfeito diante do Pai, do Eterno. Não há nada que as igrejas podem fazer para aperfeiçoar o espírito daqueles que já estão aperfeiçoados em Cristo. Tá bom, gente? Um abraço, graça e paz. E Deus já está contigo.